Olá, amigos do Mundo Pet, eu me chamo Rodrigo Rodrigues e estou aqui com a minha irmã Patrícia Rodrigues. Sejam bem-vindos a mais um episódio do História de Patinhas, hoje com um convidado especial para a parte 2, que eu quero saber um pouquinho como foi a parte 1, do médico veterinário, especialista em odontologia, é o Christian Correia, da Vila Vet, clínica na Vila Mariana? Na Vila Mariana. Na Vila Mariana. E eu quero saber um pouquinho mais da história dele, como começou e da família, antes da gente entrar na parte clínica, na parte mais técnica, que eu também tenho algumas perguntas e algumas dúvidas em relação aos meus cachorrinhos, o Rubens e o René. Tá. 2 chihuahuas que mais pra frente eu vou te contar o que tá acontecendo e qual que é o nosso desafio, né, Paty? Tá. Ele é conhecido como o quê? O doido do chihuahua? O doido do chihuahua, né? Ele tem chihuahua e ele tem 2 chihuahuas. Acho que tem foto aí também. É. Conta um pouquinho, Cris, pra quem não viu o primeiro episódio. Tua família, teus animais. Tem umas fotinhos aqui, não tem, Lê? Esse é o Torrada, que tava com a gente no primeiro episódio. Esse praticamente quando eu adotei, né? Filhote. Esses são alguns resgatados que eu tive, né, já. Né, preta, essa é uma das mais antigas. Ó, esse é o mais recente resgatado, né, pastor alemão. Essa é sua filha? Essa é minha filha. Tá com quantos anos mesmo, Camille, 5, vai fazer 6 agora. Minha chihuahua, o Torrada. O Torrada disse que é o predileto dos outros cachorros da clínica, né? Protegido, né, predileto. Tá aí. A Camille ainda tava na barriga ainda. São 2 fêmeas, as chihuahuas, sim, né? Quais os nomes? Ingrid e Astrid. Apresentar pro Rubens e pro René, meus são os 2 machos. Aqui é sua pequena bebezinha. Vila Vet. Tava falando que eu já trabalhei na clínica do Cris faz muito tempo, em 2010. 2011, 2012, trabalhei um tempo lá. Nossa, mas pensa numa pessoa hiperativa, era a Patrícia. Pronto, começou. Deus do céu. O pessoal vai ouvir, você vai falar, tá vendo? Eu não falei que ela é assim? Nossa, que ela fica conversando com os cachorros, com os gatos. Não queria parar de trabalhar, impressionante. Tipo, não tinha o que fazer, não. A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não dá pra fazer, ficar parado. É assim mesmo. Era impressionante. E sabe que uma curiosidade? Acho que o Cris sabe. Eu tava operando no Cris um dia à noite. E aí, com o Daniel. Beijo, Dani. Você tem que vir, hein? E eu comecei a passar mal. Aí começou a dar uma tontura, e eu operava todo dia à noite com ele lá, porque ele ia anestesiar no final do dia. O que aconteceu? Eu acabei de dar o ponto, fechei o cachorro, eu sentei assim no chão, falei, Dani, eu tô passando muito mal. Aí ele me deu açúcar ao fio, me abriu, dor de estômago. Aí a gente tava saindo, inclusive a gente foi passear num barzinho depois, ele falou, você não tá grávida? Eu falei, imagina que eu tô grávida. Eu falei, não tô, Dani, não tem essa possibilidade de acontecer. Passou uma semana, eu comecei a passar meio mal. Eu falei, putz, será que o Dani tem razão, cara? Aí eu falei com o Fábio falou, será? Mas não tem muito como, né? A gente se cuidava. Fazer o teste, eu já tava com quase 3 meses. Nossa. E eu descobri, porque eu passei mal na cirurgia na sua clínica com o Dani do lado. Olha que doideira. Doideira. O Cauã. Era o Cauã. O meu primeiro, que foi eu sem querer. Graças a Deus, Cauã. Ele nasceu. Beijo, vai. O que a gente tava falando mesmo que eu parei, não? Continua falando essa história, daí é engraçado. Tá engraçado. Ele é evidente ou ele só viu uma coisa que tava meio óbvia? A clínica tava lá, a clínica dele tava fértil, você vê, né? E aí depois o Dani viu e era mesmo. É isso aí. O Dani falou que ele precisava ter ganhado, porque nessa data do meu teste a gente jogou na Mega Sena, mas não deu certo essas coisas. Também ganhou na Mega Sena, né? De qualquer jeito. Ganhei na Mega Sena. Nossa, falou bonito agora. E se não fosse o Cauã, eu não teria a segunda. Porque o Cauã nasceu, eu tava com 33, eu nem tinha casado, nem queria casar ainda, esperar uns 2 anos, olha lá, muito menos pra ter filho. E aí, graças a Deus, eu engravidei e tive a Ana Clara depois com 36, 37. Porque depois eu não aguento mais, que nem hoje, não teria um filho nunca, eu tô cansada, né? Pelo menos mais jovem é melhor. E o Cauã participou do casamento, mas na barriga da mamãe. Na barriga. E eu não participei nada da festa. Foi bem legal o casamento. Foi, né? Foi. Vocês se divertiram bastante, né? E eu de 7 meses sem poder beber nada, sem poder pular, mas tudo bem, deixa quieto. O Cauã Ele merece. Não, e eu vejo vocês falando assim, tava lá fechando um cachorro, tipo, numa naturalidade, tipo, já dá uma tremedeira só de pensar em fechar um cachorro. Não, eu não podia desmaiar até acabar de fechar, meu. Puta, foi um suador, mas deu certo. A mente se ajuda também na hora, né? Então é isso, você viu as fotos. O que eu queria falar? O que a gente comentou no primeiro episódio. A gente gosta, Cris, de sempre falar aqui alguma coisa que eu possa ajudar os tutores, sabe? Tirar mais as questões dele, coisas que a gente fala mais na rotina. E a gente sabe, aliás, você sabe muito mais do que eu, que eu entendo da odontologia, é fazer um tratamento periodontal de uma maneira mais básica, né? Com ultrassom,
polir, enfim, isso não tá nem perto do que um odonto sabe e consegue fazer. E aí eu queria passar para eles a importância, porque eu sinto que ainda tem aquele medo, sabe? Não, eu não vou, para limpar o tártaro, eu não vou anestesiar meu animal, porque ele pode morrer, né? Então, assim, eu tento explicar para eles, calma, mas isso daí não é uma cirurgia letiva, é uma doença periodontal. Então, vale o risco da anestesia, que a gente sabe que é mínimo. Mas eu vou deixar você falar, que você vai falar com muito mais propriedade. E até se tem esse risco todo mesmo, né? Porque eu não imagino, porque a gente é anestesiado quando a gente vai fazer um tratamento de qualquer coisa no dente, né? Mas aí é local. É local. E no cachorro é geral? É. Porque senão ele não vai deixar fazer. Não, sim. Explica para nós. Da parte de odontologia, mais especificamente da periodontia, né? Que a área de odonto é bem ampla, né? Ela não é só... Eu não vejo ela só como eletiva, tá? Porque é a questão de saúde bucal. Saúde bucal e geral, tá? Porque, como muita gente fala assim, a saúde começa pela boca, né? Não é só pelo que você ingere, mas também pela saúde dos dentes. Sim. Tá? Então, se você não trata essa boca, você pode ter um problema tanto local, de muita dor, né? Ou seja, o animal vai começar a sentir dor, vai parar de comer, vai emagrecer, vai começar a atrair outros tipos de doença. E sistêmicas também, porque aí você vai parar de... Se você tiver uma fratura ou uma doença periodontal avançada, e se não tratar essa boca, a quantidade de bactérias e inflamação que você tem nessa boca, ela vai para a circulação, ela pode afetar função renal, função hepática e outros órgãos que comprometendo no futuro, o futuro desse animal, né? Um exemplo, é muito comum até em ser humano você desenvolver endocardite bacteriana, por exemplo. Isso vem da boca, né? Se você não trata uma boca com muita bactéria, ela pode ir para a circulação e para o coração, se alojar no coração. Então, é importante, sim, cuidar da boca, né? Existe realmente esse medo de anestesiar o animal, tá? Existe, infelizmente, que eu vi alguns posts, né? De gente falando assim, eu fiz o tratamento da boca do meu animal com o animal acordado, porque é veterinária. Não vou questionar o colega, mas... Eu fiz com ele acordado porque é mais seguro, porque ficou mais à vontade e não precisa passar uma anestesia que é perigosa. Não é perigosa, gente. Eu falo para todos os tutores. A anestesia, ela só é perigosa quando você não faz exames. Então, se você faz exames, se seu animal já é idade, faz os exames específicos para a idade. Né? Então, se está tudo em ordem, o exame de sangue, o coração, o pulmão, está tudo em ordem, a anestesia vai tranquilo. Tá? Porque a gente tá seguro, a gente sabe como o animal tá? E aí... Então, esse é difícil pro proprietário entender, né? Às vezes ele já chega falando assim, eu não faço porque tenho medo da anestesia. É a primeira coisa que você fala, você com certeza já passou por isso na clínica várias vezes. Eu não faço porque eu tenho medo da anestesia. Mas a questão é essa, tipo... eu não tenho... Muita gente fala assim, mas ele tá velhinho, por exemplo. Eu falo, gente, é a mesma coisa. Eu não tenho medo do novo e nem do velho. Os exames estão ok? Dá para anestesiar, entendeu? Então, ok, aí a gente tem que mostrar essa segurança, lógico, não é uma anestesia que a gente tem que aprofundar tanto, né? Não é uma cirurgia intracavitária, né? Onde a gente vai fazer um tumor, alguma coisa de intestino e tudo, né? Então, tem um grau de segurança maior. E se tiver causar alguma dor na hora de extrair algum dente e tudo, a gente faz bloqueio que nem a gente vai fazer uma obturação e tudo, a gente vai bloquear, não vai sentir nada, a gente faz a mesma coisa. Para o quê? Para isso não causar dor no animal, para não fazer com que ele acorde e sinta dor durante o procedimento. Mas é importante sim fazer. 75% dos cães e gatos, eles têm muita doença periodontal a partir dos 3 anos de idade. Então, a gente fala sempre em 2 tipos de procedimento. Profilaxia ou tratamento periodontal. Profilaxia é aquele tratamento que a gente solicita fazer anualmente, caso o tutor não tenha condições de escovar os dentes dos animais. Né? 80% dos animais não deixam escovar os dentes, principalmente gatos e os cachorros de pequeno porte. É mais fácil você escovar cachorros de grande porte. Né, golden, pastor, médio porte, né? Eles até deixam. Mas os pequenos, se você tem chihuahua, ele deixa escovar? Deixava, mas não era tão simples assim. Não é.
Tem que ir conversando, agradando e tal. Às vezes deixa, às vezes não. E é uma missão quase impossível. Porque você não vai... Primeiro, que você tem que escovar todo santo dia, pelo menos uma vez ao dia. E mesmo assim, você tem que fazer uma profilaxia. Então, quando eu falo profilaxia, você tem que... Se você não consegue escovar, pelo menos uma vez por ano, fazer um tratamento de profilaxia, né? Limpeza, né? Que infelizmente chamam de tartarectomia. Para manter a saúde bucal. O tratamento periodontal já, na verdade, quando já está comprometendo todos os tecidos que sustentam o dente. Então, ou seja, a gente já não está mais falando de prevenção, a gente está falando de tratamento. Aí geralmente é mais velho, não tem nada a ver. Depende da alimentação, se a pessoa está dando só alimentos caseiros. Da raça também, porque tem raça. Da raça, tem raça que é mais predisposta a desenvolver o cálculo dentário, né, que a gente chama de tártaro. Mas, de acordo, geralmente, com a alimentação, tá? E é a falta de escovação. Independente de qual que é melhor ou não, que esse não é o ponto, mas pro tártaro e pros dentes, a ração versus a comida natural, qual que pode dar mais tártaro, assim? Hoje os dois causam o mesmo tipo. O alimento caseiro, como ele é úmido, ele começa a ter uma aderência maior ao dente. Então ele adianta mais a formação de biofilme, certo, o cálculo e depois o desenvolvimento da periodontite. E a ração, quando ela é desidratada, ela raspa no dente, teoricamente, mas por que ela não é tão eficiente como a comida caseira também? Porque a maioria dos cachorros na comida seca, eles engolem, eles não mastigam. Então, praticamente 95% eles engolem. Então, você falar assim, a comida ração é melhor do que caseira. Não. Você tem que escovar. Não tem outra opção. Tem que voltar a escovar, na verdade, né? Porque no começo eu escovava, não sei como que são os tutores que você atende lá, se eles têm esse hábito, né? Mas no começo eu escovava, hoje em dia quase não tô escovando mais. É que você tem que colocar, isso é difícil colocar na rotina. Tem que colocar tem que ser no horário, tem que criar alguma rotina. Da mesma maneira como você vai, troca o tapetinho, põe água, ração, já tem que pôr a escovação junto, senão você, uma hora eu vou escovar e não... Sempre fica nesse uma hora. Então acaba não escovando. Então, por isso que a gente pede, então faça uma vez por ano uma profilaxia. Aproveita, faz um check-up, né? Já que eu sou clínico também, então a gente vai fazer um check-up, ver como é que ele tá, né? Se o exame de sangue tá bom, o coração tá bom, tá tudo ok. Beleza, a gente fez a parte clínica, tá tudo ok, vamos manter a saúde bucal dessa boca. Já teve alguma tentativa de fazerem anestesia local? Só pra, não sei, no decorrer dos anos aí, pela sua experiência, ou não existe? Ou é geral ou é a pessoa só que geral. Tentou sem? É o protocolo correto. Tá? É o protocolo, até o próprio, se não me engano, acho que o Conselho Regional também. Porque é a questão de como é que você vai conseguir manipular uma boca com animal acordado. E tem tudo... Eu fico pensando assim, não estou também questionando colega nenhum, mas se você for pensar, você fez os exames, o anestesista liberou a anestesia, né? Então ele entra naquele risco mínimo que pode acontecer de uma hipersensibilidade com qualquer pessoa ou animal. O plano não é um plano tão profundo. Então é um animal que não está sentindo, mas ele está muito fácil de você acordar. Exatamente. Tem os planos da anestesia inalatória. Então, o que você pensa se você fosse um cachorro, né? É 1000 vezes melhor você dormir do que você ficar sofrendo ali, está se debatendo, agitado, você está nervoso, seu coração dispara, aí te fizeram uns bloqueios, te fizeram uma sedação, você está meio que vendo tudo. Você imagina isso? Cara, você coloca ele para dormir, coloca ele com anestesista, qualidade, que a gente tem muito na veterinária. Exatamente. Fazem isso tranquilamente várias vezes por dia, deixa num plano mais superficial, faz o trabalho bem bonitinho, depois você limpa a boquinha, sai tudo perfeito. Eu já vi muito assim, eu vou tentar tirar o tártaro com o animal acordado, e aí ele fica engolindo aquele cálculo. Imagina, ele fica engolindo, aquilo vai direto para o estômago. Você imagina que absorção que não vai ter de bactéria ali. Uhum. No jeito que a gente faz, né, você consegue que ele não entre nada dentro do animal. Ele está sondado, né, Cris? Então tem essa diferença. Depois você vai até ter que usar um antibiótico, seja o que for, porque você está mexendo com bactéria. Cris, você pode explicar melhor, mas depois, né? Então eu não consigo ver a possibilidade de você conseguir fazer isso com o animal. Pode conseguir, mas eu acho que é traumatizante. Não, é extremamente traumatizante. Né? Você pode até falar que, nossa, meu cachorro é bonzinho. Ele pode até ser bonzinho você fazer. Mas primeiro, fazer ultrassom, que exige muita água,
As pessoas que falam que fazem sem anestesia, eles não fazem com ultrassom. Eles fazem com cureta. E a cureta traumatiza todo o dente. Eles conseguem tirar até o cálculo, mas externo. E como é que vai fazer a parte interna da boca? Ele não vai falar para você. Que é o que tá embaixo da gengiva, é isso que você tá falando? Embaixo da gengiva e atrás do dente. Ah, tá. Eu comparo muito, eu sempre lembro uma história minha da infância. Eu acho que eu tinha... Ai, eu não fazia hipismo ainda. Devia ter uns 8 anos, sei lá. Pouco mais. Nasceram todos os meus dentes e um não nasceu da frente. Então, por que ele não nasceu? Porque tinha um dente, tipo, tinha o dente pra descer, o permanente, tinha o de leite e tinha um, como é que chama? Quando ele tá de lado, assim. Cruzado. Como se tivesse um dente a mais. Tipo, um dente que não devia. Então, caiu o de leite, nasceram todos os dentes, eu fiquei banguelinha aqui na frente. E não descia de jeito nenhum. Aí, fizeram raio-x, tudo. Teria que abrir uma janela da minha gengiva, tirar esse dente... Botar o aparelho no dente que ficou lá, porque ele ficou mais retardado, demorou muito pra descer, e por isso que eu usei aparelho. Aí eu fui descendo esse dente. Todo mundo não, assim, as pessoas que minha mãe procurou na primeira vez falaram, não, isso a gente faz ambulatoriamente e tranquilamente, beleza. Tentou fazer uma vez. Só com local. Eu criança, apavorada. Então, você imagina, o cachorro é uma eterna criança. Sim. E uma segurando meu braço, outra segurando meu outro braço, tentou fazer. Parei no meio do procedimento, eu chorando, deu um escândalo lá. Parou. Saí com o negócio meio sangrando. Tentou mais uma vez. Aí, minha mãe foi numa outra odonto, pediatra, ela falou, pelo amor de Deus, leva essa menina pro hospital. Anestesia ela. Anestesiou, fez tudo. Já acordei lá com o meu aparelhinho. Sem o dente, tudo certinho, não sofri. Olha como eu sofri antes. Então, eu fico pensando nisso. Quando eu vou... outro exemplo, que não é meu caso. Eu tava com a minha filha no médico, fazendo vacina. Acho que ela comeu muito com a babá, ela vomitou. Chegou lá, ela vomitou no meio do lugar um monte de macarrão. Tava até meio grande pro tamanhozinho dela. Beleza, foi no médico, foi vacina, foi tudo... Tava saindo, ele entrou no carro, eu falei, ela vai vomitar? Não vai. Aí entrou, vomitou tudo no carro, eu sozinha com a bebê. Aí eu liguei pra médico, o médico falou, não, passe e compra um Dramin oral. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, eu quero fazer injetável. Aí ele falou assim, você não tem noção quanto dói o Dramin injetável. Eu falei, você não tem noção como tá a cara dela. Ela tá com a cara acabada. Ela tava assim, parece que ela tava morrendo de tanto vomitar, sabe? Eu vou lá, segurei ela firme, fez o injetável, eu tenho certeza que doeu. Mas antes de eu sair da clínica, ela já tava rindo. Porque até os 15 minutos, você fica lá, você paga um negócio, tudo. A hora que eu coloquei ela no carro, a carinha dela tava ótima. Então, assim, esse é meu sentimento, né? Tô dando eu fico tentando comparar muito a minha vida com a vida dos cães, dos tutores, né? Porque a gente tem uma vida assim. Por isso que eu entendo quando às vezes não tem tempo ou não consegue. Tem muito tutor que não é só porque não tem tempo, é porque acha que o animal sofre. E tem animal que realmente, pra escovar o dente, é um estresse tão grande... E tudo que você vai fazer, que você promove um estresse pra uma pessoa que você ama, você fala, poxa, ele vai me odiar. Eu vou ter que toda hora lá escovar, ele não tá gostando. Então não escova. E o que você acha desses petiscos para ajudar também para não juntar mais cálculo, para favorecer até chegar ao tratamento que a gente pode fazer, a profilaxia, uma vez por ano? E pode pegar só um gancho e falar que a pasta de dente parece que também já tem uma com gosto meio de carne, ou meio... Tem. Já que vai falar do petisco, também dessa pasta de dente com sabor, porque eles até gostam. Eu lembro que ele gostava, por isso que ele deixava. Sim. Não, o petisco, assim, todos os petiscos são voltados para a odontologia à vontade. Ajuda. Não é ideal, mas vai sempre ajudar a retardar o desenvolvimento do cálculo, tá? E a escovação, essa aí que você falou com sabor... Hoje em dia é sabor frango, tá? Existem várias pastas no mercado, tá? Muitas péssimas, tá? Que tem sabor hortelã, sabor banana e tudo. Pelo amor de Deus, nunca faça isso, nunca use esse. Que imagina, tô pegando as dicas já, hein? O cachorro não gosta desse sabor na boca. Mas foram a gente gosta desse cheiro. A picanha. Entendeu? Exato. Só que eles odeiam, tanto que por isso que acaba até deixando eles mais estressados ainda na escovação. Porque eles estão com sabor hortelã. Imagina, fala um gato que vai gostar de um hortelã na boca, pelo amor de Deus. Entendeu? Você gosta do cheiro, mas o gato tá odiando aquele negócio, né? Então, existe hoje em dia pastas específicas, né? De veterinárias mesmo, que ajudam, que sem flúor, tá? Que ajudam a dissolver o cálculo dentário, tá? Que tem processos de enzimas e tudo. E qualquer coisa, depois a gente pode falar sobre quais são as pastas e tudo, né? São vários tipos de marca, mas são poucas marcas no Brasil, tá? São umas pastas um pouquinho mais caras, mas compensam, tá? Mas nunca usem essas
Baratex, É. que tem sabor... Que tá perdendo seu tempo Tá ali, perdendo estressando tempo e o deixando o animal. animal estressado. Né? Mas a escovação, infelizmente, é diária. Uma vez ao dia, não importa se é antes da alimentação, depois da alimentação, mas pelo menos se você conseguir fazer uma boa escovação de 5 minutos, uma vez ao dia... Aí essa pessoa não precisa levar para fazer o procedimento? Eventualmente vai precisar, mas é que nem nós, né? Se a gente escovar bem o dente, a gente vai atrasando Tardiano, exatamente o dentista. O cachorro também depende muito, depende se é de pequeno, médio ou grande porte. Os de grande porte, eles têm uma demora de fazer um cálculo dentário muito maior, porque são dentes maiores e mais espaçados. Se você pegar um chihuahua, são dentes muito mais juntos, né? Uhum. Então, para acumular biofilme e cálculo é muito mais rápido. Então, ou você escova, que é difícil, com muita eficiência, todos os dias, aí você consegue talvez retardar ou até evitar de fazer uma profilaxia no futuro, mas você tem que se empenhar, né? Tem gente que tenta passar fio dental, essas coisas. Tem, é indicado até, mas é difícil. Nossa, imagina. É difícil em criança, imagina em cachorro. As suas fêmeas, você escova todos os dias? Não. Elas Também. não deixam, me mordem, e aí o que a gente faz é uma vez por ano a mesma coisa. Minha esposa fica com o coração na mão, ela não quer, é daquelas Ai, também vai que fala assim, anestesiar. vai morrer, vai acontecer alguma coisa, não anestesia não, calma, vai fazer exame, vai ficar tudo bem, vamos anestesiar e vamos fazer essa boca. Então uma vez por ano elas fazem a boca também, mas aí anestesiada e a gente faz bonitinho. Aí a mamãe vai lá junto e fica segurando a patinha pra ela sentir dor. Não quer nem saber, ela quer saber só se... Mas ela não entra no centro cirúrgico, você entra? Não, né? Não, de forma alguma. Ela te entrega e fala, você me devolve. Geralmente viva. ainda faço escondido, pra ela não... Pra não sofrer. No dia eu falo, fiz a boca delas. Vou levar lá no parque, chega toda grog. Não, mas acordam super bem. A recuperação anestésica é muito boa. Porque o tempo não é tão longo, depende, Exatamente. né? E o plano, né? E eu já falei, eu falo pros meus tutores, eu não omito nada, eu não escovo o dente dos meus cachorros. É difícil. É difícil. Você começa tentando, depois você desiste, depois, sabe, é um estresse. E assim, eu gostaria de fazer, mas acabou que nem o Cris. Eu falo, gente, olha, eu vou no meu... Todo mundo me pergunta, como você faz, doutora? Meus cachorros só comem ração, por esse motivo. Eu não dou isso, porque minha vida permite isso, até esse ponto eu consigo fazer, até esse ponto não. Então eu me sinto no lugar deles mesmo. O que você vai conseguir fazer? Você tem tempo, tem funcionária, tem quem te ajude, como que é a sua casa, tem muita criança. Então, tá bom, o planejamento melhor é isso. Isso. Pronto. E a gente dá a nossa dica. E é o que eu faço aqui em casa. E você sabe, né? Sim. Então, mas eu não deixo de fazer a profilaxia Tem que fazer. todo ano. Ainda mais porque aqui, os nossos cachorros de pequeno porte, eles têm mais, né? Inclusive, Sim. eu preciso ver os do Digo. Eu fiz os 2 já. Acho que só uma vez, tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Eles estão com 3 anos e meio, se eu não me engano. E tava ruim. Acho que o do Rubens tava pior, O não era? René é mais bafudinho. Você começa a ver realmente um mau desenvolvimento do cálculo dentário a partir dos 2 anos. Você tem uma troca dos dentes, né, dos de leite pros permanentes, a partir pros gatos de 6 meses e cachorros 7 meses, né, você tem essa troca. Então até nesse período você não vai ter, porque você tem dente de leite e vão trocar os dentes. Aí a partir desse momento, com os permanentes, que começa a ter o acúmulo, né, de bactéria... Sim. De alimento e tudo, aí vai formando, com o passar do tempo, os cálculos, né? E tem vitamina que pode dar pro cachorro pra ajudar nessa questão? Não. Ou não, assim, alguma coisa que... Ou que seja pra fortalecer os dentes, cálcio, sei lá? Não, só escovação e boa alimentação. E cachorro tem cárie? Tem, mas é difícil de a gente diagnosticar, ver isso, porque a gente não oferece açúcar, né, pros animais. Ah, tá. Mas se tiver algum que, por exemplo, come então ele na sabe casa que o de tutor alguém, tá dando açúcar pra esse animal. aí pode dar cárie, aí você trata a cárie lá? Sim, aí é ruptura, ou tem que extrair, ou tem que fazer canal. Nossa, que dó, né? Imagina, Mas é cara. muito raro isso, porque é pessoas contraindicado dar chocolate para os animais, é pessoas têm perigoso, é noção. tóxico. Isso eu acho que todo veterinário fala igual, que não Exato. pode, né? Não tem muita diferença. Isso, seja o colega que pensa de uma maneira ou de outra, acredito que praticamente não deva ter nenhum que indique dar Não, chocolate, dar algum açúcar pro animal. E no oposto do açúcar, que é o sal, né? Porque às vezes, sei lá, vou dar brócolis e o brócolis tá com sal. O sal pode também... não tem problema. O sal não pode dar algum problema nos dentes, Sódio. tal. Tanto que ou na a gengiva. própria ração tem sódio,
tá? Então, colocar um pouquinho de sal nos alimentos também não é contraindicado, né? Não vai causar nenhum problema bucal. Às vezes, lógico, se você colocar sal e tiver alguma ferida, às vezes incomoda, né? Vai dar aquela ardida, né? Agora uma curiosidade que eu acho que o Diego vai gostar de ouvir. Da sua parte clínica, né? Vai ter meio misturado. O que você fala para os tutores? O que pode ou não pode, ou deve ou não deve dar? Ah, doutor, posso dar fruta? Ah, doutor, posso dar legumes? Independente se vai dar ração ou total alimentação natural. Seria o petisco, o petisco natural, vamos colocar assim. Assim, eu não sou contra alimento caseiro, tá? Hoje em dia até tá começando a virar moda de novo, tá? Comida caseira. Mas assim, ração sempre é mais indicado, só ração para tentar prevenir. Mas você dá petisco, dá um pouquinho, não sei o que, é um petisco. Cenoura. Exato, pode, desde que seja sempre em pequena quantidade, porque o animal também merece ser feliz. Deixa ele também comer o que ele quer. Mas como eu falei, desde que escova e faça os tratamentos indicados, né, uma vez por ano, para manter essa saúde da boca. E o cachorro, quando vai ficando velhinho, vai ficando banguela? Ou não fica se muito? Trata a boca. Pode ter quantos anos? 20 anos, não vai ficar banguela. Se você trata a boca direitinho, ele tem dente nas bocas. Porque é super saudável pra vida dele ter dente, né? Porque exatamente. Precisa mastigar, senão tem que ficar dando seringa depois. Que é muito comum, é engraçado na clínica, acho que a Patrícia já ouviu isso também várias vezes. Nossa, meu cachorro tá velhinho porque tá caindo o dente. A questão não é que ele tá velho e tá caindo o dente, é que você deixou de tratar essa boca. Então, se você trata essa boca, esse velhinho vai ter dente. Vai ter todos. O Pluff, não sei se você lembra dele. Meu poodle, ele faleceu com 21 anos. E já contei bastante história dele aqui. Então, o que acontece? Ele teve, com 9, ele virou cardiopata, 14 para 15 renal, mas aí eu já estava formada, tudo, então eu acabei cuidando dele bastante. E ele foi até 21. Aí 21 a gente realmente optou pela eutanásia, uma amiga minha que fez, porque eu já não conseguia mais controlar a parte renal dele, ele começou a convulsionar, então aí eu parei de ser egoísta. Mas o que acontece? Eu sempre, como eu já fazia faculdade, e eu sabia da importância, o meu poodle, todo ano, sem exceção, fez a profilaxia. Eu tava lá, fazendo mestrado, doutorado, seja o que eu tava fazendo, eu tava ligando pra mãe, tem que fazer. E já tinha uma clínica que ela sabia, ela só entregava ele lá e devolvia. Ele morreu com todos os dentes, perfeitos, grandes, as fotos dos dentes dele é a coisa mais linda. A gente realmente não escovava, porque minha mãe ficou cuidando dele. Mas todo ano, sem exceção, ele fez profilaxia. Até o último ano. O último ano, com 20 anos, pra você ter uma noção, ele tava cheio de verruga já. Precisava fazer profilaxia e tinha umas verrugas sangrando. Eu falei, não, vamos dar qualidade de vida. Mesmo o renal, te anestesiou, fez a remoção do cálculo. Nisso até foi um veterinário colega que fez. Tirou as verrugas e ele ficou mais um ano com a gente. Porque tem que ter qualidade, não é, Cris? Não deu pra gente ficar... E ele tava bem, comendo. Até o final ele comia ração. O que o tutor às vezes não consegue observar, que às vezes eles têm esse mesmo fato de ter medo da anestesia, né? Ou às vezes falta também de conhecimento, alguém falar sobre a respeito. Eles não conseguem entender quem está sofrendo é o animal. Sim. Tá, então ele tá lá. Dia a dia ele vai vendo lá, dando ração e tudo, tá lá banando o rabo e tudo, e tá comendo. Mas o cachorro, ele, por questão de sobrevivência, ele, tá doendo a boca, vai engolir. Fazer o quê? Tem que engolir. Mas isso é um incômodo diário. Imagina, uma profilaxia, tudo bem, um animal que no nível de profilaxia não tem dor. Mas quando começa a chegar uma doença periodontal, que começa a afetar todas as estruturas que sustentam o dente, você começa a sentir dor. O animal tem dor, todo dia, né? Então isso eu sempre vejo isso como uma coisa injusta com ele, sabe? Poxa, o cara não quer fazer a boca do cachorro porque ele tem dó ou tem medo da anestesia, sabe? E a gente tenta, pelo menos como profissional, tentar botar um pouco de realidade, né? Um pouco de confiança para essa pessoa e falar, faça. Você vai fazer, você não sabe o quanto o seu cachorro, depois de alguns dias, vai estar feliz, banando o rabo. Tipo, quantas vezes eu já fiz de animais idosos que nunca fizeram a boca, que quando você tem muita doença periodontal, né? Você tem aumento de ocitocinas inflamatórias. Eles se espalham no corpo, né? Então, ou seja, animal que tem artrite vai piorar a artrite. Quem tem doença renal vai piorar a doença renal, né? Uma doença hepática vai piorar a doença hepática. Então, quando eu faço essa boca, é engraçado que aquele cachorro velhinho que tá capengando, depois a gente tá mais feliz, tá abanando o rabo, tá conseguindo subir a escada, porque você diminui a inflamação.
Isso é visível. Isso aconteceu com um cachorro semana retrasada, acho que foi o Chico. Ele foi para um retorno, a doutora falou, o que você fez com o meu cachorro? Anos e anos sem emoção, bem ruim. Ela falou, mas ele tá muito mais ágil. É o que o Cris falou, olha que coisa. Então isso pode ser até algumas dicas e sinais, né? Pra quem tá assistindo a gente. Sim. Seu cachorro, né, não tá se alimentando direito, pode estar sentindo dor. Ou tá emagrecendo. Ficando muito tempo deitado. Tem mais alguma outra coisa que é característico, assim, pro pessoal perceber e poder... Geralmente é o animal menos ativo, né? Do que era de costume, né? Lógico, de acordo com a idade, né? Também tem a fator idade. Comendo menos, né? Aquela ração seca tem mais dificuldade de botar na boca, ele vai querer morder aquele grãozinho daquela doída, né? Então você vê o animal deixando já a ração, aquele cachorro comia tudo, de repente tá deixando a ração. Você vê emagrecimento, menos atividade, menos conseguindo se mover direitinho. Então são alguns sintomas que você consegue... Lógico que tem outras doenças que causam esse tipo de sintoma, mas assim, lógico, não é só boca, né? Você viu todos os sintomas, leva pro veterinário. Né? Tem que levar no Mas veterinário. assim, o mais clássico mesmo é tá comendo menos, tá deixando cair a ração no pote. Abriu a boquinha e caiu pelo lado. É comum a gente ver gato, quando tem muita dor na boca, ele começa a manipular muito a boca, ele vai pegar a ração e fica incomodado com alguma coisa na boca. Né? Então você vê alguns incômodos aí já, deixa ver e... E eu tenho uma última pergunta, né? Porque o nosso horário já deu, já estão avisando aqui. Em relação aos cachorros, que eu acho que a maioria deles que comem cocô acaba interferindo em alguma coisa em relação também à saúde dental, ou não tem nada a ver? Isso aí é só um outro problema? Não, afeta, né? Tá comendo cocô, né? Mas isso aí é uma coisa fisiológica do animal, né? Então... que nem... Assim, comer cocô é que nem comer alimento. Você vai ter que escovar, tem que lavar essa boca e escovar. Simples assim, né? Ele comeu cocô, você vai ter que ir lá e higienizar essa boca, né? Não vai comprometer se você não fizer nada. Sim. Né? Mas leva mais ou menos de 24 a 40 horas para, a partir do momento que você coloca alguma coisa na boca, formar mais bactéria, né? E formar o cálculo. Por isso que pelo menos uma vez ao dia, né? Seja qual Por isso que eu falo uma vez ao dia, porque leva menos quase 2 dias para começar a formar. Então, escova uma vez que você não vai formar. Não, mas o cocô realmente é questão de higiene, lavar e... Né? Ele mesmo já comendo cocô, ele vai lá tomar água, já começa a lavar por conta própria e é que nem comer alimento, né? Se você não escovar, vai começar a acumular e... Eu falei que era a última pergunta, mas não era a penúltima. A última tá relacionada, que é o petisco natural. Que eu já vi dizer também, se você der uma cenoura, der maçã, der coisas que são mais gostosas, pelo menos no paladar duras, dele, né? na sensação dele, quando ele fizer o cocô, ainda vai estar um cocô mais atrativo do que só ração. Porque comeu coisas gostosas e aí ainda fica algum cheiro lá. Tem a ver isso ou não? Tem. Às vezes depende do que você comer, às vezes quando você come ainda muita coisa que tem frutose e tudo, às vezes o animal acha mais atrativo. O cheiro mais atrativo, acaba ingerindo as fezes, né? Mas não tem, acho que, uma matemática... Porque é de cachorro para cachorro, né? Tem cachorro que não come, tem cachorro que come. E, geralmente isso acontece muito com os filhotes, né? Isso é comum porque eles não identificam ainda o alimento, né? Então para eles, às vezes, infelizmente, a fezes... é um alimento. Sim. Né? E aí já fico descobrindo lá em casa, né? Deram beterraba. Como você sabe? A hora que você vai tá o cocô roxo. Aí não precisa ser nenhum gênio pra saber que deram beterraba. Não, ninguém deu nada, ninguém deu nada. Beterraba, cenoura, que sai aquele cocô laranjinho. Ou milho, então o milho não tem como esconder. Não tem como esconder. Então é isso, parte. Falando sobre coprofagia, nós vamos chamar o Lucas pra falar um pouco sobre a coprofagia. Vamos tocar. Porque, é um tema difícil. Você tem alguma técnica? Você já descobriu? Olha, sempre infelizmente, os medicamentos tradicionais, existe homeopatia que às vezes também ajuda um pouco, tá? Existem alguns casos que eu indico homeopatia e tem funcionado, mas também os tradicionais, né, que a intenção qual que é? Deixar o cocô, se não me engano, deixar mais amargo, né, um sabor menos atrativo e desestimula o animal. Deixar mais desagradável. Exato. O Lucas vai falar sobre isso. Ele falou, Paty, eu tô com um negócio bem legal, ele é terapeuta comportamental, pra coprofagia. Aí eu falei, então você vai lá falar. É bom. Aí eu falei, mas tem que dar certo. Esse eu vou querer ver. Aí ele falou, mas só dá certo se o doutor
realmente fizer toda a lição de casa. Eu falei, ixi, lá vem, vamos ver o que vai ser. Eu falei, então vamos falar sobre a coprofagia? Aí você entra comigo também, porque você tem... O Digo tem problema com os chihuahuas dele e a Pri, a minha irmã que não tá aqui até hoje. A mais velhinha, da chihuahua dela, tinha parado. Mas aí veio a filhote agora. Ah, pronto. Agora tá difícil. E eles ficam me cobrando. Faz alguma coisa, esses cachorros têm que parar de comer cocô. Vamos lá. Christian, obrigado pela sua presença. Parte 2. Vou assistir a parte 1 também, para conhecer um pouco mais da sua história. E a Patrícia falou que você é um amigo antigo, então é amigo nosso também. A Patrícia é muito querida. Então foi um prazer recebê-lo e espero que você goste. Ela e o marido, né? Amo os dois. O marido não vale tanto assim, mas tudo bem. Não vale assim, Fábio. Boa pra caramba. Beleza? Bora lá, então vamos esticar as patinhas aqui. Vamos fazer um brinde. Eu queria só dar um presente pra vocês. Claro. Ai, Cris, obrigada. Pra vocês, no plural. Por História de Patinhas? Por Histórias de Patinhas, uma camiseta da clínica. Olha! Tá. Obrigado. Ó, depois não esquece que o Lê vai colocar o teu telefone, Instagram. Todo mundo para ir lá conhecer a Vila Vete, Vila Mariana. Obrigado. Já trabalhei lá, Cris é show, hein? Eu queria agradecer o convite. Foi bem divertido, gostoso conversar com vocês. Queria mandar um beijo para minha esposa, né, minha companheira, minha guerreira, tá? Estamos prontos para ver o próximo filho e um beijo para minha filha que não veio hoje. Linda. Mas saudade, daqui a pouco tô pegando ela. E novamente obrigado pelo convite, espero ter oferecido aí boas informações para os que estão em dúvida. Acho que conseguiu muito, foi ótimo, né? Foi ótimo, foi muito bacana. Obrigada, Cris. Novamente. E parabéns de novo, papai. Obrigado. Pra vocês, né? Começa toda a guerra de novo. Toda. Eu sei bem como que é o nome do próximo, da próxima. Matias. Legal, o meu é Matheus, ó. Quase foi Matheus, né? Foi por pouco. O meu é Maria e Matheus. Show. Parabéns, é muito gostoso. Bora fazer um brinde final? Com as camisetas de Lavete. Show. Beijos. Obrigada. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Tchau. Até a próxima. Valeu.